Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Então, mais um módulo para a gente estudar. Eu espero que vocês assistam esse vídeo com bastante atenção, façam anotações do que vocês acharem mais importante e não esqueçam de depois fazer os exercícios, tudo bem? Então, segue aí mais uma aula. Povos da América, Maias, Astecas e Incas. Capítulo 11. Esses povos que viviam aqui no continente americano antes da chegada dos europeus também é chamado de povos pré-colombianos, ou seja, que estavam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo. Quais são esses povos? São os maias, nessa região aí no mapa em verde, os astecas, na região do México, essa região em vermelho aí no mapa, e os incas, em azul no mapa. São esses os povos que nós vamos estudar nesse módulo. Sobre o povo maia. Eles constituíram uma civilização por volta do ano de 700 a.C. e existiram até 900 depois de Cristo. Então vocês podem perceber que é uma civilização que existiu por um longo período. Essa civilização ela não existe mais, mas ela fica onde hoje estão as regiões do México, Belize, Guatemala, El Salvador e Honduras. Então, nesse primeiro mapinha aí, logo em cima, a gente consegue ver esses países citados: Guatemala, El Salvador, Belize, Honduras, que fica na América Central. E logo abaixo a gente consegue ver o mapa maia daquela época e as principais cidades daquele período, como por exemplo aí Texcolo, Tlacopan e várias outras. Essas cidades eram organizadas em cidades-estados, ou seja, os maias eles não eram uma única unidade, mas cada cidade tinha o seu próprio governo, as suas próprias leis, o seu próprio comércio, sua moeda. Então eram cidades independentes, cidades-estados. A economia era voltada para a agricultura, para a pecuária, o comércio de tecidos, ferramentas e joias. Os principais alimentos cultivados na região do povo maia era o cacau, que era tido como um artigo de luxo, só as pessoas mais ricas consumiam esse produto. Milho, que era a base da alimentação do povo maia, tudo envolvia o milho. Feijão, tomate, batata e tabaco. Tabaco é uma planta que dali dá para tirar, quando ela fica seca, dá para fazer o fumo. É como se fosse um cigarro natural. A sociedade maia. No topo dessa sociedade está o Halaxe, que é o rei. Ele tinha um poder político, militar e religioso, ou seja, era uma sociedade teocrática, onde o rei também era reconhecido como um deus. Abaixo do rei estavam os sacerdotes, que tinham função religiosa, mas também cuidavam da cultura, das artes e do conhecimento. Abaixo dele, camponeses, comerciantes e artesãos, e por fim escravos, que na sociedade maia só se constituía através da guerra, não tinha nada a ver com a questão da dívida. Os escravos eram constituídos a partir da questão da guerra. A religião maia. Eles eram um povo politeísta, ou seja, adoravam a vários deuses. Esses deuses eles tinham características tanto humanas quanto animais. E é um povo que praticava sacrifícios para homenagear e demonstrar respeito e obediência aos deuses. E esses sacrifícios poderiam ser sacrifícios de animais, basicamente eram animais, mas também poderia acontecer o sacrifício de seres humanos. A cultura maia. Eles desenvolveram um código de escrita com base em símbolos e desenhos. Na matemática, desenvolveram o conceito do número zero. Na astronomia, eles desenvolveram 2 calendários, um religioso, com uma contagem de 260 dias, e um outro civil, com a contagem de 365 dias, bem parecido com o nosso calendário. E esse calendário era usado para auxiliar nas atividades agrícolas, no controle da natureza. A sociedade maia ela chega ao fim por volta do século X depois de Cristo,
E quais são os principais motivos? O intenso crescimento dessa população, que ao mesmo tempo sofreu com invasões de territórios de outros povos e também sofreu com transformações ambientais, períodos de muita chuva, ora períodos de muita seca. Então todas essas situações contribuíram para que a sociedade maia chegasse ao fim, mas o seu legado existe até os dias de hoje. Então aí a gente vai ver algumas imagens de construções maias, né, que existem até os dias de hoje, estão de pé, como essas pirâmides, um formato bem parecido com as pirâmides do Egito, mas não tinham a mesma função. E aqui nós temos um calendário maia, e esse calendário ele tem uma grande polêmica. No ano de 2012 houve uma grande polêmica em torno dele, por quê? O calendário maia, assim como o nosso, tem 365 dias, e os pesquisadores acharam diversos calendários, e o último calendário encontrado datava do ano de 2012, e não acharam mais nenhum outro calendário com outros anos. Então começou a se acreditar que eles estavam prevendo o fim do mundo, que o mundo acabaria no ano de 2012. E aí a gente viu que não tem nada a ver depois, primeiro porque o mundo não acabou, já estamos em 2020, o mundo não acabou, e segundo porque os pesquisadores depois entenderam que os maias tinham uma forma específica de contar o tempo, então que era em círculos, ou seja, iniciava um período, acabava e passava para outro. Então, com a ausência de outros períodos, não quer dizer que acabou-se o mundo, não ia existir. Simplesmente era um ciclo que estava encerrando para iniciar outro. Sobre os astecas. Os astecas viveram entre os séculos 12 a 14 depois de Cristo. Viveram onde hoje é a região do México, como a gente pode ver aí no mapa. Nesse mapa a gente vê, eles são vizinhos dos povos maias, né? E nesse mapinha aí a gente pode ver também algumas das cidades astecas da época. Era um império dividido em províncias, 38 províncias, e cada província tinha uma certa autonomia política, mas não eram cidades-estados como os maias. Era uma monarquia teocrática, ou seja, esse rei que governava ali também era uma autoridade religiosa, era visto como um deus. Sua economia baseava principalmente no cultivo de tabaco, milho, algodão, tomate, pimenta e cacau, além da produção de cerâmica, tecidos, roupas e ferramentas. A sociedade asteca era dividida. No topo dela tinha um rei, depois militares, sacerdotes e funcionários reais, abaixo comerciantes, artesãos e camponeses e, por fim, escravos. E aí sim, por uma questão de dívida ou por guerra. Essa sociedade era rígida e sem mobilidade social. O que quer dizer isso? Eles não mudavam de classe social. Nasceu comerciante, vai morrer comerciante. Nasceu um artesão, vai morrer um artesão. Dificilmente ele vai mudar de classe ou de importância. Então, se é escravo, ele jamais vai deixar de ser escravo para se tornar um camponês, um artesão, um comerciante. Ele vai ser sempre um escravo. Sobre a religião, também era um povo politeísta, que adoravam a vários deuses, e eles praticavam principalmente sacrifícios humanos para agradar aos deuses. E esses sacrifícios tinham uma peculiaridade. Geralmente, eles sacrificavam o inimigo para dar em oferta a esses deuses. Arrancavam o coração do inimigo e davam para os deuses como uma forma de agradar e obedecer aos deuses. Também tinham muita presença de pirâmides nas suas construções, mas essas pirâmides nada têm a ver com a função que tinha no Egito. Temos aí algumas imagens também sobre esse Império Azteca, para vocês verem nessa imagem como é grandioso. Os europeus, quando chegaram aqui no descobrimento da América, ficaram extremamente impressionados com a grandiosidade dessa civilização.
Aqui nós temos uma imagem de um sacrifício humano feito pelos astecas. Aí vocês percebam lá no topo dessa pirâmide o coração do inimigo sendo arrancado e oferecido aos deuses. E os astecas tinham uma peculiaridade também. Eles viviam numa região que era cercada pelos mares, pelos oceanos, então tinha pouco espaço para plantar. Então eles desenvolveram uma técnica chamada chinampa. O que eram as chinampas? Eram ilhas artificiais. Eles construíram ilhas ao redor desses mares para poder ter espaço para plantar. E ali eles conseguiam plantar os seus principais alimentos e sobreviver. Uma outra coisa que a gente deve agradecer tanto aos astecas como aos maias é que eles inventaram uma bebida que a gente usa constantemente hoje, que é o achocolatado. O chocolate ele vem do cacau, como vocês podem ver nessa imagem aí. Essas sementes é o cacau. E aí os astecas e os maias usavam uma bebida vinda do cacau como uma forma de energético, uma bebida para trazer energia para a guerra ou para as outras atividades. Os europeus, quando chegaram aqui, viram eles consumindo essa bebida, levaram essa bebida para a Europa. Embora essa bebida fosse amarga, ela não era como é os dias de hoje, que a gente toma que é docinho, ela é amarga. Então os europeus levaram para a Europa e depois modificaram e tornaram ela um pouco mais doce, como a gente tem nos dias de hoje. E também usaram essa bebida para o mesmo objetivo, para dar energia, principalmente para os soldados em momentos de guerra. E por fim nós temos os incas, que viveram entre os séculos 13 e 16 depois de Cristo. Hoje em dia as regiões onde foram habitadas pelos incas estão no Equador, Bolívia, Colômbia, Argentina e Chile, como a gente pode ver nesse mapinha aí, então na região dos Andes. A principal cidade da época era Cusco, do império era Cusco. Era um império com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, onde viviam cerca de 10 milhões de pessoas. Ou seja, era um império grandioso, uma civilização poderosíssima. Tinha um eficiente sistema de comunicação e de transporte. E eles desenvolveram a técnica da agricultura em degraus. O que é isso? A região onde os incas viviam é uma região muito montanhosa, tinha pouco espaço plano para plantar. Então eles desenvolviam suas plantações, como a gente vê nessa imagem aí, em degraus, para poder aproveitar melhor a região. Sobre a cultura e religião, eles não tinham um sistema de escrita como tinha os maias e os astecas, mas tinha um sistema de registro chamado quipu. A arquitetura tinha uma técnica de sobreposição de grandes blocos de pedra sem uso de cimento. A arquitetura dos incas é algo que impressiona até os dias de hoje, porque eles empilhavam esses grandes blocos de pedra de uma forma que eles não usavam cimento para poder colar, e essas construções estão de pé até os dias de hoje, uma grande parte delas, e estão preservadas, né? E é muito curioso ver como que eles fizeram isso. A religião deles também eram politeístas, praticavam sacrifícios de animais, mumificavam seus mortos e consultavam oráculos. E aí nós temos mais imagens atuais, né, do que foi o Império Inca. Então aí a gente tem uma área que fica em Cusco, hoje na atual cidade do Peru. Temos também aí a cidade de Machu Picchu, no Peru, para vocês terem essa noção de como essa sociedade se organizou no alto das montanhas, né? É um lugar turístico que existe até os dias de hoje, muito procurado. E por fim, vocês vão fazer os exercícios do livro, página 35, 36 e 37, conceituais do 1 ao 5,
contextualizados apenas 8, 9 e 10, e por fim aprofundamento 11 e 12. Então, espero que vocês tenham compreendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Em caso de dúvidas, entrem em contato comigo, me perguntem que eu vou esclarecer as dúvidas de vocês. Não esqueçam de fazer os exercícios que foram sinalizados aí no vídeo. Na próxima aula eu vou estar postando um vídeo só com a correção. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo, me procurem, tá bom, gente? Uma boa semana para vocês, fiquem bem e se cuidem. Beijo, até a próxima.